Abertura Ruy Lopes, variante com D3. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4. Estamos na Ruy Lopes, cavalo F6, D3. Essa variante vem ganhando popularidade devido ao plano simples de jogo, mas nem por isso é menos complicada que as linhas tradicionais. Por exemplo, se jogar em D6, segue C3, G6, por exemplo, e o plano das brancas é manobrar o cavalo para G3, como é normal na Ruy Lopes. Depois de cavalo de BD2, bispo G7, cavalo F1, roque, cavalo G3, B5, bispo C2, as brancas têm o plano de segurar E4 a todo custo. D5, que é o plano mais agressivo para as pretas, dama E2 sempre controlando a casa E4, H6, roque, bispo E6, torre A1. Plano mais ninzovitiano do que esse não tem. Todas as peças seguram a casa forte E4 antes de tentar outra ação mais concreta. Dama E7, D4. Essa que é a grande dificuldade dessa linha, jogar esse D4 no momento correto. E aqui uma complexa escolha de lances. Pode capturar em D4, em E4, não capturar, por exemplo, E toma D4, E5, cavalo D7, C toma D4, cavalo B4, bispo B1, C5, D toma C5, cavalo toma C5, com jogo igual. Na partida foi jogada cavalo D7 entre Akopian e Krasenkov pelo Campeonato Mundial em Trípoli 2004. E depois de cavalo toma E5, o lance cavalo D7 foi pior. Seguiu cavalo de D5, D toma E5, D4, F4, D toma C3, B toma C3, dama C5 cheque. Troca as damas e favorece as brancas que tem um peão a mais. Dama E3, dama toma E3, bispo toma E3, bispo C4, cavalo E2, bispo toma E2, promovendo mais trocas, torre toma E2, e o Akopian venceu o Krasenkov em 45 lances. Essa partida você pega ela completa no www.casadoxadrez.com. Nós vamos seguir o lance B5, jogado em Krikor Mkhitaryan, agora grande mestre, contra Herman Claudius, o mestre internacional muito experiente de São Paulo, em 2003. Bispo B3, bispo E7, cavalo de BD2. Podia jogar cavalo C3 ou roque aí, mas o Krikor continua com uma sequência que pode inverter para outras linhas da Ruy Lopes. D6, C3, roque, roque, torre A8, A4, B4, A5, bispo F8, bispo A4, bispo D7. A característica dessa linha é o firme controle de A4. Aqui podia jogar cavalo C4 com jogo igual. Seguiu C toma B4, cavalo toma B4, bispo toma D7, cavalo toma D7. É necessário evitar cavalo C5 aqui agora, mas o Krikor jogou cavalo C4, cavalo C5, e as negras ganharam a iniciativa muito desagradável, muito difícil de parar. Torre A3, protegendo o peão de D, que não podia deixar cair, central. D5, cavalo toma E5, D toma E4, D toma E4, dama toma D1, torre toma D1, torre de A, D8, torre toma D8, torre toma D8, bispo D2, cavalo toma E4, e agora era necessário bispo E1, mas uma defesa muito passiva e difícil as brancas teriam que suportar. O Krikor jogou bispo toma B4, e o Herman deixou passar aqui o torre toma D1 cheque, torre D1 cheque, porque depois de bispo E1, bispo toma A3, B toma 3, cavalo D2, G3, F6 ganha, porque o cavalo tem que sair e vai ganhar material decisivamente aqui. O Herman jogou bispo toma B4, depois de torre A1, bispo C5, torre C1, bispo toma F2,
rei F1. As negras mantêm a vantagem, mas a realização é muito difícil devido aos peões fracos, com grande tendência a cair. A partida terminou em empate depois de uma dura luta. Vamos seguir ela bem rápido aqui. C5, rei A2, centralizando, torre A8, cavalo D3, bispo D4, cavalo toma D4, C toma D4, rei D1, rei F8, torre C4, rei E7, torre toma D4, cavalo D6, cavalo B4, cavalo D7, torre E4, cheque, rei F8, torre toma torre, rei toma torre, cavalo toma 6, cavalo toma 5. Um final de cavalo também bem interessante e complexo, mas mesmo assim equilibrado. Rei C2, rei D7, B4, cavalo C4, rei D3, cavalo D6, cavalo C5, cheque, rei C6, rei C3, rei D5. Realmente é um final muito complexo. Vocês baixam a partida no site da Casa do Xadrez, www.casadoxadrez.com, para analisar melhor o final. Mas só para matar a curiosidade de como acabou: rei D3, F5, cavalo A4, G5, cavalo C3, rei E5, B5, F4. O plano do rei é passar um peão na ala do rei, rápido. B6, G4, cavalo A4, rei D5, H3, F3, cavalo C3, cheque, rei E5, H toma G4, F toma G2, cavalo E2 chegando bem ao tempo de defender a promoção, rei D5, cavalo F4, cheque, rei C6, cavalo toma G2, cavalo F7, rei E4, rei B6, cavalo F4, cavalo H6, e foi acordado o empate em Krikor e Mkhitaryan e Hermann Claudius van Hendijk.